Capítulo 18. No almoço, Lady Caroline mencionou o baile que aconteceria no Assembly Room naquela noite. A propósito, ela disse, ainda temos muito o que fazer para nos preparar para o nosso próprio baile. É apenas daqui a uma semana, sabiam? Graças aos céus, não terei que fazer parte do planejamento, disse William. Não suporto ouvir falar de cores e flores. Ele olhou para Philip. Você não mudou de ideia, mudou? Dei uma olhadela para Philip. Eu não falava com ele desde a noite anterior. E me vi sentindo muito mais falta dele do que imaginei que sentiria. Naquele instante, deixando meu olhar repousar em seu rosto familiar, senti um alívio inigualável. Não, claro que não, disse Philip. Bom, faz 6 meses que ando ansioso por esta viagem. Viagem? Que viagem? Olhei em confusão de um para o outro. Mas antes que pudesse fazer alguma pergunta, Lady Caroline disse: Não vamos precisar da sua ajuda com o planejamento, mas espero que vocês dois estejam de volta a tempo para o baile. William lançou um olhar de súplica para Rachel, mas ela apenas sorriu e disse: Não me olhe assim, sabe que eu quero você no baile. Ele gemeu, e eu tive que sorrir um pouco com sua expressão de dor. Não podemos ajudar com os planos do baile hoje, Louisa disse. Eu vou apresentar Cecily para as Fairhurst. A senhora não se importa se levarmos o cabriolé, sim? Ela olhou para a mãe, que voltou olhos preocupados para mim. O cabriolé não comportava 3 passageiros, o que significava que eu estava excluída dos planos. Você pode levar a carruagem, Lady Caroline disse, para que nossas 2 hóspedes possam acompanhá-la. Ela parecia colocar peso extra na palavra hóspedes. Certamente toda a mesa sabia o que Lady Caroline estava fazendo. Estava tentando forçar Louisa a me levar junto. Mas eu me recusava a ser objeto de caridade e não iria se não era desejada. Obrigada por pensar em mim, eu disse. Mas eu adoraria ficar e ajudar a senhora com o baile em vez disso. Já conheci as Fairhurst. Senti o olhar de Philip e soube que meu rosto estava vermelho de vergonha, mas não olhei para ele. Segurei firme meu orgulho como se estivesse me cobrindo com uma capa no inverno e mantive a fachada. Louisa podia não querer minha companhia, mas isso não queria dizer que precisava me magoar. Cecily me alcançou no corredor quando saí da sala de jantar. Me desculpe, ela disse. Parei e olhei para ela. Eu sentia meu sorriso forçado. Eu não achei que poderia pedir 2 vezes no mesmo dia para ela deixar você nos acompanhar, mas a teria convidado se eu pudesse. Espero que entenda. Mais um sorriso forçado. É claro. Ela me abraçou e um perfume de lilazes me envolveu. Eu sabia que você entenderia. Ela se afastou e me lançou um sorriso antes de subir para pegar o chapéu. Fiquei no vestíbulo me sentindo perdida e sozinha. Lady Caroline tinha que falar com a governanta. Por isso ainda não estava pronta para falar comigo sobre seus planos. Antes eu teria seguido o caminho à biblioteca para encontrar Philip e ter aquele jogo de xadrez que ele vivia me prometendo. Mas não teria mais nada disso agora que Cecily estava ali. Ainda assim, caminhei em direção à biblioteca, porque não tinha nada melhor para fazer. Eu tinha certeza de que Philip estava fazendo algo com William. Tal como esperava, o recinto estava vazio. Sentei-me numa poltrona na frente da janela e fiquei olhando para o pomar. Este era o mesmo lugar onde eu ficara no dia em que Philip me contou sobre sua viagem pela Europa. Passando a mão sobre o couro no apoio de braços da poltrona, tentei não pensar nos dias do passado que nunca mais voltariam, mas não adiantou. Eu sentia a falta de Philip, sentia a falta das nossas tardes juntos, sentia a falta dos dias que tivemos antes de Cecily
ter chegado e mudado tudo. E eu também senti a falta de Cecily, a irmã que eu conhecia por toda a vida e que amei por toda a vida, e que sempre tinha tempo para mim. Deitei a cabeça no encosto da poltrona e fechei os olhos. Fiz um grande esforço para deixar minha tristeza de lado. Estava ameaçando fugir de suas amarras e se derramar do meu coração. Mesmo usando toda a minha concentração, eu era incapaz de encontrar qualquer real segurança para minhas emoções. Elas se reviravam perto demais da superfície, e eu não parava de sentir uma vontade de chorar. Senti um reboliço no ar perto de mim. Ao abrir os olhos, encontrei Philip sentado no parapeito da janela, bem na minha frente, de braços cruzados, como se determinado a esperar ali por um longo tempo, se fosse necessário. Por alguma razão, eu não estava surpresa ao vê-lo. Nós nos entreolhamos em silêncio por um momento, antes que as emoções que eu via em seus olhos se tornassem insuportáveis. Havia tristeza e gentileza, e mais compaixão do que eu queria ver. Precisa de alguma coisa? Perguntei. Sim, ele disse pegando minha mão na sua. Meu coração bateu forte ao seu toque. Falei para mim mesma que deveria puxar a mão, mas não consegui me forçar a fazê-lo. Do que você precisa? Minha voz era pouco mais do que um sussurro. Do seu sorriso. Eu não ouvi o dia todo. Olhei para minha mão na sua e me perguntei como responder. Achei que não conseguia conjurar mais um sorriso falso, nem que minha vida dependesse disso. Portanto, apenas suspirei e não disse nada. Por que não se junta a mim e a William? Vou mostrar a ele o trabalho que fiz na propriedade, desde a última visita dele. Encontrei seu olhar. Não quero sua piedade. Sua mão ficou mais firme na minha e sua voz soou, exasperada. Não estou lhe oferecendo piedade, Mariane. Quero que venha conosco. Ele parecia sincero, e eu queria acreditar que ele desejava minha companhia, mas eu não queria saber com certeza, porque não pensei que pudesse suportar se eu descobrisse que ele não estava sendo sincero, que estava apenas sendo educado. Além disso, eu ainda tinha escolhido Cecily, comprometer a minha lealdade a ela. Eu sabia que ainda era a decisão certa, mesmo que me fizesse infeliz. Obrigada pelo convite, eu disse, tirando minha mão da sua, mas não posso aceitar. Ele ergueu uma sobrancelha. Não pode ou não quer? Sua pergunta me fez lembrar da minha pergunta a ele na primeira noite em que esteve ali. Sorrindo um pouco, respondi: os dois. Ele desviou o olhar. Eu me levantei e caminhei até a porta, mas virei quando me recordei de algo. Obrigada pela poesia. Ele me olhou de novo, mas não disse nada. Lady Caroline estava pronta para planejar o baile quando a encontrei na sala de estar. A senhora Clampett e Rachel estavam envolvidas nos tipos de atividades próprias de damas elegantes: costura, música e leitura. Elas claramente haviam se resignado a seus papéis como damas elegantes. Eu também deveria me resignar ao meu. Mas depois de ficar sentada com Lady Caroline por 1h30, discutindo todos os aspectos do baile, eu sentia uma inquietação dolorosa. Ela ergueu os olhos de suas listas e me viu inquieta no meu assento. Acho que é suficiente por hora, obrigada pela ajuda. Eu me levantei e olhei pelo cômodo. O que fazer agora? A senhora Clampett sentou-se para praticar no piano, lembrando-me de que eu deveria tentar ser prendada. Sentei-me ao lado de Rachel no sofá e peguei o bordado que encontrei ali.
Mas minha mente não estava no trabalho. Algo estava me incomodando, entretanto, estava um pouco além dos limites da minha consciência. Eu não conseguia saber com clareza. Depois de vários minutos, eu me dei conta. Era a viagem de que William e Philip tinham falado e da qual eu não tinha ouvido nada. Será que era minha imaginação ou todos estavam guardando o segredo de mim? Rachel me olhou e disse: Santo Deus, o que está fazendo com o meu bordado? Olhei para baixo e percebi que não era o meu e que eu tinha acabado de dar pontos aleatórios por todo o tecido. Soltei aquilo abruptamente. Perdoe-me. Rachel pegou o bordado e começou a puxar os fios. O som do piano era muito alto, o que me garantia que as outras não iriam ouvir. William parece estar ansioso para esta viagem. Eu disse de modo desinteressado. Rachel franziu a testa no emaranhado de um ponto nó francês que eu tinha feito tentando desfazê-lo com uma agulha. Sim, ela suspirou. Eu me resignei a isso porque eles gostam muito, mas meu pai nunca teria aprovado. Ela me lançou um olhar sofrido. Ele era pastor. Graças a Deus está no túmulo dele. Eu a encarei enquanto ela tirava os pontos desajeitados que eu tinha feito. O que Philip e William fariam que um pastor desaprovaria? Rachel continuou. Mas os homens são assim. Sei que eu não conseguiria impedir William nem se eu tentasse, por isso não fiz nada. Decidi que quanto menos eu souber sobre o que eles fazem, melhor vou me sentir. Às vezes, a ignorância é a melhor defesa, sabe? Fiquei atônita. Tentei pensar em outra explicação, mas eu só conseguia pensar que a única razão para uma mulher não gostar de saber o que o marido estava fazendo era porque ele estava fazendo algo impróprio. Embora eu nunca tivesse ido à capital, eu sabia o suficiente para poder encaixar as peças do quebra-cabeça sozinha. Afinal, eu tinha ouvido rumores sobre os escândalos do Sr. Kellett tantas vezes que compreendi a essência do que ele estava fazendo. Betsy também já havia me contado o suficiente sobre o que as pessoas faziam em Londres, mas eu mal podia acreditar que todos pudessem falar sobre tais coisas de forma tão casual. Ora, eles tinham falado sobre sua viagem na frente de Lady Caroline. De repente vi a família Windham sob uma nova luz, e eu estava terrivelmente decepcionada com todos eles. Contudo, não podia dizer nada e nem reagir da forma que eu queria. Isso só me traria mais vergonha, assim como tinha acontecido com Cecily e Louisa. Claro, eu não conhecia bem William em absoluto, mas Philip... Eu tinha pensado que ele era um cavalheiro e tanto, parecia tão nobre. Eu pensara que de alguma forma ele estaria acima dessas coisas. Como poderia estar tão errada no meu entendimento de seu caráter? Eu me sentia enjoada e sabia que devia fugir daquilo quanto antes. Disse alguma coisa sobre a necessidade de pegar algo em meu quarto e fugir o mais rápido possível. Mas não fui para o meu quarto, pois sabia que não havia paz para ser encontrada ali. Em vez disso, perambulei pela casa em um estado distraído, tentando não imaginar Philip fazendo coisas que um pastor não aprovaria, até meu rosto estar quente e meu coração doente. Em minhas andanças distraídas, acabei no terceiro andar e parei em frente às pinturas que havia ali. Talvez, se eu tivesse algo bonito com que ocupar a mente, poderia colocar de lado a sensação de náusea que rolava dentro de mim. Eu tinha examinado apenas algumas das paisagens. Entretanto, quando me dei conta de que estava ouvindo um barulho esquisito, soava como o clangor de metal contra metal, e gradualmente aquilo perturbou minha concentração, até que a curiosidade me levou a explorar a fonte do ruído. Segui o som até que cheguei ao cômodo que eu só tinha visto uma vez antes, na visita pela casa, a sala de esgrima.
A porta estava entreaberta e eu podia espiar, sem ser vista. A visão que me recebeu fez meu coração parar na garganta. Era Philip de calções e camisa, esgrimindo com William. Philip era ágil, forte, gracioso e poderoso. Minha garganta ficou seca e eu permaneci imóvel, temendo fazer barulho, incapaz de desviar os olhos dali. Ele conduziu William com força contra a parede, mas William o segurou, florete contra florete. Controle-se, Philip, eu preferiria não acabar ferido. Philip recuou e murmurou: Desculpe. Quando se virou, vi seu rosto claramente pela primeira vez, e a imagem roubou meu fôlego. Eu nunca tinha imaginado que ele poderia demonstrar tanta paixão por alguma coisa. Era como se houvesse um fogo queimando dentro dele, e se Philip algum dia o libertasse, as chamas consumiriam todos ao seu redor. Presumo que esse humor tenha algo a ver com a sua missão, William disse, como se colocando ênfase na última palavra. Ele parecia achar graça. Você sabe que é, Philip disse de um modo seco. Foi assim tão ruim? William definitivamente estava achando graça. Philip passou a mão pelo cabelo. Pior do que nunca. Não sei quanto tempo mais vou poder tolerar. William riu e Philip fez cara feia. Você acha isso engraçado, eu percebo. Depois de todas as mulheres de quem você já fugiu, sim. Acho mesmo muito engraçado. Porém, Philip não sorriu em troca. Eu de repente me perguntei se era apropriado ouvir aquela conversa. Seria constrangedor se eles me flagrassem ouvindo atrás da porta. Eu estava prestes a recuar e tentar fugir sem ser notada quando William falou. Foi a avó dela que organizou a visita, não foi? Por que você não pode simplesmente mandá-la de volta para Bath? Congelei ao ouvir suas palavras. Eles estavam falando sobre mim. Eu mandaria se fosse possível, disse Philip. Qualquer coisa seria melhor do que tê-la aqui. Mas isso está fora de cogitação. A avó dela foi muito clara neste ponto. Ela não a quer em Bath. Ele suspirou. Eu não queria nada mais do que me livrar de minha responsabilidade sobre ela. E ainda assim ela não tem outro lugar para onde ir. Meu coração palpitava tanto que doía. Vamos embora amanhã, disse William. Talvez o pai dela volte enquanto estivermos fora e a leve para casa. Aí tudo isso será resolvido facilmente. Eu gostaria que você estivesse certo, mas duvido. Philip bateu na bota com a espada. Ele já ficou longe por mais de um ano e é improvável que retorne em um futuro próximo. Então parece que terá que sofrer com isso. William sorriu e levantou o florete. Apenas tente não desforrar sua frustração em mim. Philip murmurou algo que não conseguia ouvir e lançou um olhar sombrio para William. William apenas deu risada. Quando retomaram o confronto, um pouco entorpecida, recuei e me afastei da porta. Caminhei devagar, bem devagar, pelo corredor. Virei uma esquina, desci as escadas e fui para meu quarto. Fechei a porta e cruzei o aposento para olhar pela janela, lutando para afastar do coração a verdade que tinha sido jogada contra mim. Se eu estivesse tentando tapar o sol com a peneira, daria na mesma. Não havia escapatória de ser indesejada. E essa era a verdade que me atingia mais profundamente. Ninguém me queria, nem meu pai, nem minha avó, e nem os Windham, nem Louisa, talvez nem mesmo Cecily, e certamente não Philip. Eu tinha me acostumado ao abandono do meu pai, e tinha suspeitado que minha avó
não apreciasse ser responsável por mim, porém nunca duvidara da amizade de Philip. Não desde aquele dia em que passamos juntos na biblioteca. Eu me sentira tão certa daquilo, convencida de que nem os flertes horrendos poderiam diminuir a força da ligação que eu sentia entre nós. Agora, descobrir que eu estava enganada sobre tudo, sobre o caráter de Philip, bem como sua consideração por mim, era um golpe tão grande que me deixava atordoada. Philip não era um cavalheiro e não era meu amigo. Era todo um fingimento elaborado. Não havia nada real e nada verdadeiro no que eu pudesse me firmar. Eu me senti como da primeira vez que tinha sido jogada de um cavalo, quando as rédeas foram arrancadas das minhas mãos, e o chão veio em minha direção velozmente. Naquele dia, como agora, não havia nada que eu pudesse fazer para evitar a dor que estava por vir.